e Helena Maciel, também representante da Amalux. Bem-vinda. Boa tarde, excelentíssima senhora vereadora, muito obrigada pela oportunidade. Boa tarde, senhores vereadores e os demais aqui presentes. Como moradora do bairro Luxemburgo, há 21 anos ali, de frente para a mata, me preocupa algumas questões sobre esse empreendimento. E um que me chamou bastante atenção foi que se está tentando desvirtuar o caráter de interesse social e público desse empreendimento, dizendo que há um interesse social numa instituição de longa permanência para idosos. É claro que nós sabemos, principalmente ali na região, algumas casas de acolhimento de idosos particulares, ali na região do Cidade Jardim, né? Como bem disse a arquiteta, sim, casas adaptadas. Mas o que me chama a atenção é que, em conversas, numa visita técnica que a Prefeitura Municipal fez ao terreno, se não me engano, Marcos, há 1 mês, 2 meses atrás, né, os empreendedores chamaram muito a atenção para essa questão de interesse social do empreendimento, porque seria um lar voltado para residência de idosos, e aí também eu não entendo quando falam que os idosos vão morar lá, mas não é residência. Bom, qualquer dicionário que a gente for consultar, moradia, residência, né, me parece que são a mesma coisa. São unidades habitacionais, né, para residência, que caracterizadas como instituições de longa permanência para idosos, e LPI, como falado aqui a sigla, tá? E que, quando a gente consulta o próprio site da Prefeitura de Belo Horizonte, nós vemos lá que o que está caracterizado como interesse social de um empreendimento e LPI é o acolhimento de idosos quando são esgotadas todas as possibilidades de autossustento e convívio com familiares. Outra questão é a ILPI, um acolhimento de idosos, né, com função social, acolhimento com função social. Tá? Ele é feito para aquelas pessoas que necessitam, e essa necessidade é identificada por meio de atendimento e acompanhamento socioassistencial da Prefeitura, quando há situações de violação de direitos associadas a riscos, e idosas que tenham perdido os vínculos familiares e que não tenham condições de se autossustentar. Bom, por que eu estou falando isso? Né? Porque os próprios empreendedores chamam a atenção, estamos acolhendo os idosos, né, dando um caráter de qualidade de vida. Realmente, o empreendimento, qualquer um, independentemente da idade, gostaria de morar num empreendimento, né, em que oferecesse uma residência com piscina, com lojas, né, numa região muito bonita, inclusive, em função do verde que ali existe, porque se esse verde for degradado, não mais será uma área habitável, com qualidade na região de Belo Horizonte, né? E chamam a atenção para esse caráter social, mas, sinceramente, eles estão desvirtuando o conceito de interesse social. Porque o empreendimento que vai desmatar, por mínimo que seja, que atenda no limite os parâmetros de construção em zonas de preservação ambiental, as EPAMs, no município de Belo Horizonte, que não se reconhece hoje a existência de nascentes, mas elas, no passado, quando eu mudei para lá, existiam. Havia uma nascente que, inclusive, ela corria para a rua Luiz Soares da Rocha, tá? E era perene, começou a ficar intermitente, e agora não existe mais. Se os senhores forem agora lá visitar, creio que estará soterrada, inclusive com lixo. Bom, essas nascentes, né, foram soterradas, e aqui nós apresentaremos, né, a evolução desse terreno, e os senhores poderão comprovar por meio de fotos, inclusive, de 2006 até o dia de hoje, como foi degradada essa região. Tá? Vai impactar também um corredor ecológico, que nós recebemos a visita todos os dias, às 7 horas da manhã e por volta de 5 horas da tarde, de ararinhas que vêm da região de Nova Lima, do Belvedere, e que vão até a Pampulha, e que fazem o caminho de volta ao final da tarde. Tá? Esse corredor ecológico, né, claro que é aéreo, mas ali a mata é bastante importante, tá? Se ele for degradado atualmente, no mínimo que seja, mesmo nos limites, na tangente da lei, do que é permitido hoje,
nós não teremos uma mata preservada em pouco tempo. Tá? Quando Zé Inácio for apresentar, vocês vão ver como que, ao longo dos anos, foi muito rápido isso que aconteceu. Bom, então, voltando à questão do interesse social, né? O empreendimento que vai desmatar, ter todo esse impacto ambiental, tá? Ele teria que ter um interesse público que se sobrepujasse, que fosse maior, no mínimo igual ou maior ao dano que ele está causando, que é o desmatamento da mata. E esse empreendimento, ele tem um caráter meramente comercial, porque quando se fala em instituição de longa permanência para idosos, a própria prefeitura só recomenda que um idoso seja acolhido no centro desse, nessas condições de vulnerabilidade. Então, eu tenho aqui, né, algumas perguntas, né? Por que eles caracterizam um empreendimento como sendo de interesse social, se ele é puramente um empreendimento de interesse comercial? Qual o público-alvo desse empreendimento em termos de renda e de situação familiar? Eu creio que não será o público que a prefeitura coloca como de interesse social para acolhimento de idosos, situação de vulnerabilidade. Terceiro, como esses ocupantes usufruirão das unidades habitacionais? Terão a propriedade, a posse, autonomia e liberdade para delas dispor como se fosse sua moradia de fato? Um idoso em situação de vulnerabilidade seria acolhido nessa instituição para cumprir o caráter social? E se essas perguntas todas, né, não forem respondidas a contento para caracterizar o interesse social, então eu digo que falar que esse empreendimento ele tem utilidade pública e é de interesse social está desvirtuando. Há um vício de origem nessa caracterização como de interesse social, porque não atende ao que a própria Prefeitura de BH estabelece em seu site na internet como situações de acolhimento de idosos no atendimento do interesse público. Ou seja, que haja vulnerabilidade em termos de violação de direitos e ausência de meios de subsistência. Outra questão. Como se garantirá que as unidades não sejam revendidas para adquirentes fora desse público-alvo que está se tentando caracterizar como de interesse social? Que tipo de serviços serão oferecidos a esses moradores? Serão de caráter assistencial ou comercial? Porque uma coisa é você ter um atendimento em que vá médico, fisioterapeuta, que haja uma piscina própria para fisioterapia, né, com aquecimento, com todo o aparelho, né, mas que você venda isso ou que você proporcione como em decorrência desse interesse social. Tá? E também como essas 5 unidades comerciais, essas lojas, se enquadram na questão do interesse social, porque elas têm um caráter meramente também comercial. Então, falar que é um empreendimento de caráter social, sinceramente, é desvirtuar todo o conceito de interesse público, e eu acho que os empreendedores, ao adquirir esse terreno, eles sabiam que estavam numa ZEPAM, Zona de Preservação Ambiental, eles, inclusive, têm, na legislação, uma previsão de IPTU, alíquotas de IPTU menores, para que preservem essa mata, tá? E a responsabilidade do empreendedor, responsabilidade social do empreendedor, ela sobrepõe qualquer caráter privado de interesse comercial. Não estamos aqui dizendo que não possam, mas que procurem áreas no município de Belo Horizonte que poderão, sim, acolher o empreendimento com toda a função comercial que ele possui. Muito obrigada. É exatamente nesse sentido que eu vou. Desculpa. Está sem? Aí. Senhora vereadora, é exatamente nesse sentido que eu vou. O senhor Mário Werneck, secretário de Meio Ambiente, numa reunião virtual que tivemos, se não me engano, em 2021, fevereiro de 2021, ele me perguntou, após a minha exposição, o que ele falaria para os senhores empreendedores, né? Eu não posso fazer nada. E a fala do representante da prefeitura, o senhor Leonardo também, foi nesse sentido, fica parecendo, eu não posso fazer nada, porque na Constituição Federal está dizendo que o interesse social está posto pelo plano diretor da cidade. Então, se o empreendimento ele atende o plano diretor, ele, então, está cumprindo a sua função social. Acontece que a questão ambiental, como muito bem falado aqui, né, pelo Felipe, tá? Ela é urgente, dinâmica e está se agravando
numa escala e numa velocidade que nenhum processo legislativo consegue acompanhar, como o plano diretor. Mas o próprio plano diretor, como o Felipe falou, ele já previu que em 2030 teríamos aí muita dificuldade em relação a isso. Só um minuto, eu prorrogo a nossa audiência por até mais 1 hora. Sim. Então, o que acontece? O que eu falei para o senhor Mário Werneck é exatamente isso que o senhor tem que responder. Os tempos são outros, a dinâmica da situação ambiental e social é outra. Nós não temos prefeitura que ter somente uma visão checklist, cumpriu ou não cumpriu um númerozinho que está posto ali, e esse empreendimento está na tangente, no limite do que está posto, por um plano diretor que já está defasado pelos problemas que nós estamos vendo na cidade. Então, está na hora da prefeitura, e essa casa tem a função de fiscalizar a prefeitura e questionar a prefeitura em suas ações, está na hora da prefeitura usar do seu poder discricionário e enxergar na legislação